Olá, queridas! Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, mas eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, que ela esteja sobre a sua vida durante todos esses dias aí que a gente tá aí junto. Estamos aí mais um vídeo que eu acredito que tenha abençoado a sua vida, que tenha feito muita diferença aí, né, nesses dias, tenha te feito refletir, tenha melhorado um pouco sua vida, sua convivência no seu trabalho, na sua família, na sua casa. Não sei como que está sendo aí, mas eu acredito que tenha sido bênção. Vamos continuar aí nesse aprendizado, nessa jornada aí desses 8 dias, né? Que vamos aprender, eu acredito que a gente não vai ser mais a mesma, não vamos olhar mais para as coisas da mesma forma, vai ser diferente, né? E vamos entender, compreender cada situação da nossa vida. Esses vídeos vão ficar gravados aí, então vocês podem assistir sempre que lembrar, sempre que quiserem uma orientação, sempre que precisarem, né, relembrar alguma coisa, relembrar aquilo que te traz esperança. A Bíblia fala sobre isso, né? Quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Então, vai ser impossível esquecer, porque vai ficar salvo aí, vai ficar disponível aí para você, tá bom? Então, vamos começar hoje. Já falamos aqui de Eva, falamos de Abigail, falamos também de quem mais que a gente falou, que eu não lembro, Vasti, né? E hoje nós vamos falar de Ana e Penina, que bênção. Então vamos para 1 Samuel, capítulo 1, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Elcana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina. Aqui na minha versão está falando que quinhões, tá? Mas nós temos várias traduções. E sua mulher e todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora amasse, dava um quinhão. Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua filha, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não lhe passará navalha. Continuando ela a adorar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração, e só se movia os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva pois a tua serva é por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então ele respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste.
ao que ela disse: acha tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era mais triste o seu semblante. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e, voltando, foram à casa de Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, de modo que Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Até aqui. Nós conhecemos um pouco da história de Ana, né? Várias pessoas já vimos vários tipos de pregações a respeito, né, de Ana, que Ana era alguém que tinha problemas para engravidar, né? Tinha ali, a Bíblia fala que o Senhor cerrou a sua madre, né? Então, e por Ana não ter filhos, a Penina a irritava, né? A humilhava, e Ana sofria muito, né, com isso, porque hoje não é uma questão muito já é uma questão mais levado, né, de uma forma diferente, né? Mas antigamente, eu falo a questão de ter filhos, né? Mas antigamente a mulher que não tinha filhos, né, ela não era bem vista, né, diante da sociedade por não poder gerar filhos, né? Então ela tinha muitos adjetivos quando não se podia ter filhos. Então era como se fosse uma vergonha, como se fosse uma humilhação para a mulher, né? Mas hoje em dia a gente já vive num mundo diferente, numa situação diferente, onde ter filhos não é para muitas mulheres, não estou dizendo para todas, isso não é uma lei para todas as mulheres, né? Mas hoje a gente já vive num mundo mais amplo, né? Mais claro de escolhas, né? Então, hoje muitas mulheres escolhem não ter filhos, né? Por um tempo e às vezes não têm os seus filhos biológicos, né? Mas preferem seguir a sua carreira, viajar e tá tudo bem, né? Cada um tem a sua escolha, cada um segue aquilo que diz o seu coração, né? Porque às vezes as pessoas impõem padrões, né? E acha que aquele padrão tem que ser seguido, todas as mulheres têm que seguir aquele padrão, e não é assim, né? A gente entende que essa época era uma época em que era diferente da nossa, então a gente tem que respeitar opiniões das pessoas que querem ter filhos, mas não conseguem, tem pessoas que optam por não ter, porque querem, né, ter outra motivação, ou tiveram problemas emocionais, tiveram alguns exemplos, sofreram traumas e aí optam por não ter filhos, por talvez não se sentir capaz de ser mãe, porque talvez não teve referência de que seria mãe, né? Então, são muitas variantes, são muitas histórias, como a gente vem falando aqui. Então, uma orientação para você que são hábitos que a gente cria às vezes, né, como sociedade, e às vezes a gente chega para um casal e a gente pergunta, eu tô falando isso por causa de experiência, né? A gente vê que talvez um casal tá ali, já tá casado há alguns anos, e a gente percebe que eles ainda não tiveram filhos, não viajam, né, não tem uma vida assim tão corrida, e aí às vezes a gente indelicado, sem perceber, e a gente acaba falando assim: vocês não têm filhos, por que vocês não querem ter filhos? E às vezes não é porque a pessoa não quer, às vezes a gente julga, né? A gente fala muito de não julgueis, não, para não ser julgado, mas infelizmente nós, como cristãos, nós julgamos muito as pessoas. Nós olhamos para a pessoa, olhamos para a situação, conhecemos a pessoa um pouquinho e a gente já começa a falar: eu acho que ela não quer ter filho, eu acho que ele não quer ter filho, eu acho que é por causa disso, eu acho que é por causa daquilo. Inconscientemente ou diretamente nós estamos julgando essas pessoas. Então a gente não sabe da escolha. Eu sei porque eu passei por isso muitos anos, e as pessoas não foi um momento fácil, né? E as pessoas falam: vocês não têm filho, por que vocês não têm filho?
né? Não é questão de não querer ter filhos. Vocês não querem ter filhos? Eu acho que essa é uma pergunta que dói muito, porque talvez alguém que está ali tentando, alguém que está trabalhando, né? Buscando esse momento de paternidade e maternidade, eu acho que quando a gente faz essa pergunta de não querer, é como se você estivesse ferindo, você cutucando uma ferida que está muito dolorida. Então, uma orientação, né? Eu tô falando isso porque eu passei por isso, então não adianta eu falar para vocês aqui uma coisa que eu não vivi, que eu não sei, não conheço. É muito fácil, né? Mas sempre que você perceber que tem alguém que não tem filhos ainda, né? E que são pessoas que gostam de crianças ou mantêm, vamos dizer assim, uma distância, não é porque a pessoa não quer, talvez, é porque ela tem dificuldade de engravidar por várias variantes, né? Hoje nossa alimentação não é tão saudável, então nosso corpo ele não fica tão saudável para gestar, então aí fica um parênteses aí para vocês sempre olhar com carinho e não questionar, né? Mas se você for perguntar e eu percebo que vocês já têm um tempo de casado, né? E vocês pensam em ter filhos, talvez nem perguntar, amados, porque é uma situação muito difícil, a não ser que a pessoa se sinta à vontade para falar, mas às vezes é muito desconfortável, porque você fica falando sempre a mesma coisa, sempre repetindo a mesma coisa. Então, a orientação para vocês aí é evitar de perguntar. Se você vê que tem alguém assim, ore por eles, porque eles precisam de muita oração. Não é muito fácil, né? Mas a gente sabe que o cuidado de Deus e o amor que nós temos uns pelos outros, ele ajuda a curar e ajuda a trazer confiança e segurança, né? Então, só abrir esse parênteses aí para vocês. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, amados. A Bíblia fala, né? A palavra do Senhor diz ali que Deus tinha cerrado a madre de Ana. Então, se Deus tinha cerrado a madre de Ana, não era porque era um fato que ela tinha algum problema, mas porque era proposital de Deus. E às vezes nós entramos e passamos por situações e enfrentamos provações, né, processos, passamos por momentos difíceis, por problemas que às vezes a gente não entende, a gente fala assim, eu tô fazendo tudo certo, e o que está acontecendo? Parece que as pessoas estão me perseguindo, parece que as pessoas não me amam, as pessoas me humilham, me pisam, né, como a gente vê de Ana ali, avaliando, né, como uma boa analista comportamental, estava avaliando o comportamento de Ana e era uma mulher forte, viu? Porque aguentar pressão ali de Penina, né? A pressão que ela vivia de Penina ali não era muito fácil, então tinha que ter as emoções no controle, né? Estar no controle das emoções, porque dentro de casa, conviver com alguém que está toda hora te provocando, toda hora falando uma coisa para ferir, para te machucar, para te humilhar, para, né, para tirar você do foco, tirar você da sua paz, não é muito fácil, né? Ainda mais mulheres que são totalmente emocionais, que são totalmente cheias de hormônios, né? Então, eu acredito que Ana ali era muito Deus na vida de Ana, né? Porque se fosse nos nossos dias, nós já saímos rolando, né? Puxando o cabelo, né? A agressão física mesmo, verbal, bate-boca. E porque as emoções às vezes não estão no lugar e convivendo com alguém assim é muito mais difícil, porque não tem nem como respirar, né? Então, avaliando o comportamento de Ana, a gente pode ver que Ana era uma pessoa que tinha suas emoções no lugar, né? E às vezes, amados, eu quero trazer para vocês é o seguinte, é que às vezes nós achamos que tudo é do diabo. A gente fala, o diabo tá isso, não sei o que, não sei o que. Diabo, né? O diabo tá me impedindo, o diabo tá colocando pessoas na minha frente, o diabo é isso. O diabo, ele não pode fazer nada na sua vida se não for a permissão de Deus, tá? Então não adianta a gente achar que é ele que tem o governo das nossas vidas. Não, quem tem o governo das nossas vidas é Deus. Então, se estamos sendo provados, é porque Deus está permitindo talvez o diabo a nos provar, a nos tentar, né? Então, eu acredito ali que quando Jesus estava no deserto e o diabo foi ali conversar com Jesus, né? Quando Jesus estava ali na 40 dias de jejum,
foi permissão do próprio Deus. Deve ter pedido permissão para Deus para ir conversar com Jesus, né? Para ele se aproximar. Então, tudo que acontece na nossa vida, amados, não acontece porque o diabo quer. É porque é Deus que permite isso. A gente vê que quando Jó foi tentado ali, né? Quando Jó passou toda aquela provação, o diabo, a Bíblia traz isso bem claro, de que o diabo foi perguntar para Deus se ele podia. Então, nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus realmente, tá? Então, não diga, é o diabo que está fazendo isso. Se for ele, primeiro ele foi autorizado pelo Senhor. Então, se está acontecendo, querido, é porque Deus, eu sempre digo isso, né? Deus é proposital em todas as coisas. Talvez Ana não estivesse preparada para gestar um filho. Talvez não era o tempo de Ana ter o filho. Não era aquele momento que Deus precisava de um sacerdote na terra, né? Então, eu sempre entendo isso. E eu vi uma vez um dos nossos líderes, ele falou assim que para mim, né, eu cheguei no escritório e eu tava chorando e eu falei para ele, eu falei assim, por que as pessoas oram e por que muitas vezes as pessoas têm filhos, as mulheres geram filhos mesmo sem querer e eu aqui querendo, desejando e almejando, chorando, né, eu faço tratamento e eu faço acompanhamento e não acontece. E aí esse líder maravilhoso pegou e falou para mim assim, tudo tem um tempo. A Bíblia fala sobre isso, que tem um tempo. E se o seu filho, se a sua filha ainda não veio, é porque não é o tempo que Deus tem para ele. Mas eu falo no tempo, não é aquele tempo que a gente fala, não é o tempo de Deus. Não, é o tempo para um propósito. Nossos filhos, a nossa vida, eu entendo que os meus filhos vieram no tempo em que eles precisavam nascer para abençoar outras pessoas que também iam nascer naquela época, naquele tempo, para um determinado povo, para alcançar determinada situação. Então, amados, eu recebi aquela palavra e realmente isso fez sentido. Quando minha mãe ficou doente, não sei se ela vai assistir isso, mas quando minha mãe ficou doente, os meus filhos foram um dos remédios que ajudava ela a levantar da cama. Porque eles desciam lá e falavam, vó, faz pipoca, vó, faz bolo, vó, não sei isso, vó, não sei aquilo. E a minha mãe hoje mesmo diz que os netos foram um fator determinante para levantar, para tirar ela da cama, para fazer ela se movimentar, ou seja, eles foram a cura, né? Lógico que ela fez o tratamento, todo o acompanhamento, mas eu acredito que o tempo que eu esperei foi o tempo que Deus já sabia lá na frente que a minha mãe ia precisar deles. Eu fico até emocionada nisso, porque nós precisamos entender isso, sabe, amados? Às vezes a gente está passando por um momento e a gente acha que Deus se esqueceu da gente. Talvez Ana achou que Deus tinha se esquecido de que Deus ia ter ela, que ela passar pela terra como alguém que era envergonhada, alguém que era amaldiçoada, talvez as pessoas diziam isso, né? Então, todos os adjetivos ruins de mulher seca, né? De uma mulher que era estéril, de uma mulher que não era bem vista diante da sociedade. E só que Deus precisava que Samuel viesse no tempo em que a terra precisava de um governador, né? Israel precisava de um governador. Então, Samuel veio no tempo certo. Deus, ele prepara as coisas, Deus nos prepara, né? Talvez o coração de Ana precisava ser preparado para aquele tempo, né? E Samuel tinha uma data certa para nascer, para alcançar um determinado povo, para governar, para orientar, para ser aquilo que Deus sonhou para que Samuel fosse, né? E Deus permitiu que Penina trabalhasse, fosse uma lixa. E nós encontramos muitas peninas durante toda a nossa vida, né? As peninas, elas passam por nós, mas não são para nos envergonhar, não são para nos humilhar, não são para despertar ou nos colocar para baixo no sentido ruim, mas elas vêm para nos despertar, elas vêm para nos incomodar no sentido de que eu não preciso ficar no meu lugar, eu posso sair do meu lugar, né? E eu sempre falo assim, e tenho isso como regra de vida. Os sentimentos que às vezes vêm sobre a nossa vida, as situações que vêm nas nossas vidas,
elas vão acontecer em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer ocasião, porque as lutas, as provas, os momentos difíceis, eles nunca vão parar. Mas nós temos que escolher o que nós temos que fazer. Se nós vamos subir uma escada ou se nós vamos descer a escada. Quando você começa a descer a escada, você está descendo para um nível de tristeza, de inferioridade, de incapacidade, de depressão, de opressão. Aquela escada você vai descendo no sentido de que você vai se anulando, vai se esquecendo, vai diminuindo, vai deixando seus sonhos de lado, vai deixando seus projetos de lado. Então você vai indo, você vai descendo, você vai entrando no nível que talvez vai te matar. Talvez você seja só um corpo, né, andando pela face da terra, sem sonhos, sem projetos. E ou, né, você desce essa escada se achando coitadinha, se achando imerecedora, se achando de que ninguém te ama, de que ninguém te entende, que ninguém te compreende, porque as pessoas só pisam em você, as pessoas só te humilham. Ou você vai escolher descer essa escada, ou você vai escolher subir essa escada. Tá tudo bem. Eu estou passando isso, mas eu sei que eu vou vencer, porque eu já venci uma coisa. Tudo bem. Tá difícil, mas eu sei que isso vai me levar para um lugar. Então, se eu começo a olhar para as coisas boas, para situações boas, se eu começo a gerar força, gerar energia, gerar capacidade dentro de mim para subir essa escada, quanto mais eu subo, mais próximo eu chego do meu objetivo. Então pense nisso. Se você está passando um momento difícil na sua vida, em qual nível que você está? Você está descendo a escada, afogando seus sonhos, afogando seus objetivos, desistindo de tudo, parando de tudo, descendo essa escada para ficar ali naquele nível onde você não vai mais sonhar, onde você vai deixar, né, a sua vida ir seguindo do jeito que ela vai seguir, sem nenhum sonho, sem se impor, porque você está acreditando que não é para você. Ou você vai subir essa escada dizendo, tendo e vendo cada desafio, cada perseguição, cada penina da sua vida como um degrau para chegar mais perto de onde você quer, para melhorar, para viver o conhecimento, para chegar aonde você quer. Eu vejo aqui que Ana, ela se calou por um tempo. Por quê? Porque ali até Eucana perguntava para ela, falou, Ana, por que você está triste? Por que você não está comendo? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Né? Eu acredito que Ana não contava para Eucana o que Penina faria com ela, porque eu tenho certeza que talvez Eucana tinha conversado com Penina, só que talvez se ele tivesse conversado com Penina ia ser pior depois, quando ele estivesse ausente. Né? Então tem situações, amados, que nós temos que pensar o que nós vamos, qual é a decisão que nós vamos tomar para tudo isso. Se nós vamos, deixa eu arrumar aqui minha tela, se nós vamos afundar os nossos sonhos descendo a escada, ou se nós vamos subir essa escada rumo aos nossos sonhos, rumo aos nossos projetos, rumo a tudo aquilo que a gente quer viver. Eu vejo ali que Ana, ela começou a subir a escada, porque ela sabia que de ano em ano eles iam ao monte oferecer sacrifício e orar. E o que acontece? Ela aproveitou aquela oportunidade para ela ir contar e confessar a Deus tudo aquilo que ela estava sentindo, tudo aquilo que ela estava vivendo. Ela não confiou no seu marido, porque talvez ele fosse de uma intenção muito boa, poder tentar ajudar, mas ali ia talvez causar ainda maior perseguição de Penina, por causa por causa da própria Ana mesmo, porque talvez a Cana ia falar e a Penina ia ficar com raiva e ia ser pior. Então, amados, tem coisas que às vezes a gente precisa confessar para quem realmente vai nos ajudar, porque às vezes a gente está passando por problemas, a gente começa a contar para o vizinho, começa a jogar no WhatsApp, começa a jogar no Facebook, começa a jogar nas redes sociais, no Instagram, começa a jogar em um monte de coisa, e aí você joga aquela coisa no ventilador, e aí depois você resolve aquilo e ninguém fica sabendo que você resolveu, né? Então, o que acontece? Fique na bênção, procure pessoas que você confie, pessoas que realmente vão te ajudar, realmente vão te fazer enxergar que Deus tem um propósito
em todas as coisas das nossas vidas, né? E hoje eu sou mãe de 2 filhos, porque eu era estéril, né? Hoje eu sou mãe de 2 filhos e eu entendo por que eu demorei tanto para engravidar. Hoje eu sei porque Deus tinha esse propósito de alcançar minha mãe, e eu acredito que tem outros propósitos ainda, porque eles ainda estão crescendo, e eles são frutos dos sonhos de Deus. Como eu também sonhei, Deus também sonhou com eles. Então, queridos, não deixe que os seus sonhos se frustrem, não deixe que os seus problemas te parem, não desça a escada, suba essa escada para que você chegue aonde você quer, tá? Faça dos problemas, faça das situações degraus para você subir, tá certo? Eu vou passar? Vou, mas eu sei que assim como Deus foi com Ana, Deus também vai ser comigo, que Deus tem um propósito para isso, que Deus tem uma direção para isso, que eu vou superar, eu vou me levantar, não posso ficar assim. Você viu como que é? Eu coloquei aqui o desenho, se você perceber, aqui em cima de Semana da Mulher, tem uma borboleta. E eu sempre digo isso, que depois que eu comecei a viver o autoconhecimento, né? Eu virei uma borboleta. Por quê? Porque antes eu era uma lagartinha feia, que eu acreditava em muitas coisas que eu não era capaz, de que eu não tinha condições, de que eu era limitada. E eu era uma lagartinha. Hoje eu sou uma borboleta. E eu quero que vocês também sejam borboletas, né? Ana também era uma borboletinha, era uma lagartinha. Mas ela virou uma grande e linda borboleta, né? E ela floriu o jardim de muitas pessoas. Então, querida, se você está aí passando no processo, talvez de igual a Ana passou, né? De perseguições no trabalho, perseguições na sua família, seja onde for o problema que você estiver passando, entenda que é um propósito, você está num processo, igual a lagarta. A lagarta, para ela viver borboleta, ela precisa passar pelo casulo, ela precisa passar por esse processo. É um processo doloroso? É um processo que não é confortável? Sim, mas para que ela se torne uma linda borboleta, ela precisa aguardar o tempo do processo. Se nós formos abrir o casulo, né, nós como ser humano, se estivermos ali, vemos uma lagartinha, e a gente tentar abrir o casulo antes do tempo da lagarta, antes dela virar borboleta, talvez as asas ainda não se formaram. O que nós vamos fazer? Nós vamos matar talvez essa transição, essa transformação da lagarta, né, para a borboleta. Então, amados, às vezes a gente não entende por que estamos passando o processo, mas depois que você passar do processo, com certeza você não será mais a mesma pessoa, você não vai ser, eu não sou mais a mesma pessoa, por vários motivos que já aconteceram, por várias situações que eu achei que eu não ia passar, mas eu passei, e hoje eu me sinto assim, eu me sinto uma borboleta. Antes eu me via, né, depois que eu vivi o autoconhecimento, eu vi que eu era uma lagartinha, e hoje eu tô, né, ainda no processo, mas eu já me sinto uma borboleta. Eu já sinto que eu tenho melhorado a vida de pessoas, eu já sinto que pela minha história eu tenho, né, embelezado, eu tenho feito as pessoas sorrirem, eu tenho feito as pessoas terem esperança, eu tenho, né, com as minhas palavras, com o meu conhecimento, eu tenho levado, eu tenho compartilhado, e isso me deixa feliz, isso me deixa a cada vez mais radiante, por saber que eu não sou mais aquela lagartinha, mas que também as pessoas que estavam comigo, as pessoas que passaram por mim, as pessoas que passam por mim, elas podem chegar como lagartinha, mas elas saem como as lindas borboletas. Então, queridas, encontramos sim peninas, mas elas são o casulo, elas são aquelas que nos pressionam, aquelas que estão nos favorecendo para nos tornar umas lindas borboletas. Então, se você está no processo, entenda que você é aquela lagartinha que está dentro do casulo, e que daqui a pouco, que daqui uns dias, que daqui uns meses, daqui uns anos, você já vai se sentir uma linda borboleta, porque você vai desabrochar, você vai florir, você vai se sentir capaz, você vai sair, né, do seu lugar de dor, igual a Ana saiu. Ana saiu do lugar de dor dela porque ela expôs a dor dela para fora. Ela contou para Deus, ela contou, ela confessou, e ela acreditou que quando ela saiu dali, Deus
tinha respondido a oração dela, porque Deus usou o profeta Eli para falar com ela. Então, queridas, quando vocês tiverem um problema, se vocês estiverem numa situação dessa, de qualquer situação da sua vida, Deus pode te tornar uma linda borboleta, ou Deus está te preparando para ser uma linda borboleta, para que a sua história, para que a sua experiência, para que o momento que você esteja passando, ele sirva de fortalecimento, de encorajamento, de libertação para muitas pessoas que passaram e têm passado ou estão passando o mesmo problema que você ou problemas semelhantes, tá bom? Então faça como Ana fez, ela não se abateu, ela não se entristeceu, ela não desceu a escada, pelo contrário, ela levantou-se. Ela começou a subir a escada. Então suba a escada, rumo aos seus sonhos, rumo aos seus objetivos, rumo aos seus sonhos. Viva o teu propósito de vida, viva o que Deus tem para você, né? Ana, ela não simplesmente viveu a gestação, ela trouxe para o povo um profeta, ela fez a diferença. Penina trouxe filhos, mas aqui não tem o nome de nenhum dos filhos e nem fala quantos filhos Penina teve, mas aqui fala que Ana teve um filho, né? O primeiro filho, na verdade ela teve mais depois, mas ela teve um, e esse um que abriu, né, que trouxe vida ao útero dela, foi alguém que hoje nós conseguimos falar dele, né, que é o profeta Samuel, foi aquele que ungiu o rei Davi, foi aquele que fez grandes coisas, que foi, né, o legislador, o guia, né, de muitos reis, de muitos reinados, de muitos, né, então Deus fez coisas maravilhosas através de Samuel, por causa que Ana escolheu não descer a escada, não deixar com que as palavras, as situações, as ações diárias de Penina a deixasse descer a escada, mas ela subiu a escada e ela viveu o processo do casulo, viveu esse momento, e hoje a gente pode falar que Ana, né, orou ao Senhor e Deus respondeu ela. Então, amados, eu quero dizer para você, saia do seu casulo, mas saia no tempo certo, tá? Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, não desista daquilo que você quer viver, não desista daquilo que você sonhou, porque Deus tem coisas grandiosas para você, e se você parar no meio do processo, você não consegue sair do casulo porque você ainda é uma lagartinha e não consegue, porque ainda está no processo, e não consegue sair ainda mais porque você ainda não tem asas para voar. Você não tem, vamos dizer assim, a aprovação para você sair. Então, querido, se você está passando por um problema, viva esse problema e diga: Senhor, eu quero virar uma borboleta, não quero mais ficar no casulo, porque a lagartinha, ela é limitada, né? Se você perceber, a lagarta, ela só consegue andar, né, pouquinho pelos galhos, pelas folhas, porque ela é limitada. Se ela cair, ela tem que começar, por exemplo, ela tá lá em cima no galho, ela cair lá no tronco, lá embaixo, na terra, ela vai ter que escalar de novo. Só que a borboleta não. A borboleta, ela tá aqui embaixo, ela tá em cima, ela vai voar, ela vai para longe, ela vai para perto, ela pode ir para onde ela quiser, porque ela é livre dos sentimentos, ela é livre porque ela passou pelo processo, ela passou por aquilo que ela precisava passar, e ela não é mais refém de nada, ela não precisa recomeçar, ela já cresceu, ela já evoluiu, ela já viveu todo o processo que ela precisou. Então que você possa ver isso e aprender, tá? Porque você tem pessoas ao seu lado, nós estamos juntas, tá? Se você tiver algum problema, se você tiver alguma dificuldade, se precisar conversar, me chame. Vamos conversar, porque eu quero que você vire uma borboleta, que você faça o jardim de muitas pessoas florir, que você faça muitas pessoas sorrirem, que você leve esperança para as pessoas, porque você é uma mulher especial, tá? Então essa semana é uma semana especial, porque é palavra de bênção, palavra para você que é mulher. Então, seja como Ana, suba as escadas, seja como Ana, viva o processo e faça o mundo das pessoas florir, tá bom? E que essa mensagem tenha falado ao teu coração, tenha te inspirado, né? Quando fala de borboleta, eu me sinto livre, porque até um tempo atrás eu me sentia muito presa, muito limitada. Hoje eu me sinto livre, né? Porque em outro momento eu vou contar para vocês um pouco da minha história, né? Não, algumas pessoas conhecem, outras não. Quem quiser, amanhã, lá no meu Instagram, no Instagram do Bispo, eu vou compartilhar um pouco da minha história, e eu acredito que vai te abençoar também.
E aí você vai entender o porquê que eu falo de casulo e de borboleta, tá bom? Então que essa palavra tenha inspirado o teu coração. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais uma noite, por mais um vídeo, Senhor, por mais uma palavra que veio direto do teu coração. E eu quero te pedir, Senhor, que as tuas filhas que estão passando por um processo, por um momento difícil, Senhor, que elas não pensem em desistir, que elas não deixem que o pensamento de desistir, porque às vezes, Senhor, esse pensamento ele não é controlado, porque são tantas variantes, são tantas coisas que nos querem nos fazer parar, mas, Senhor, que elas possam olhar, Senhor, que assim como muitas mulheres na palavra do Senhor são referências para nós também vemos muitas pessoas que sobreviveram, que viveram milagres. Senhor, nós vemos e aprendemos com Ana, Senhor, que ela não deixou com que as afrontas, com que as perseguições, com que as palavras doloridas de Penina a parasse e fizesse descer a escada, Senhor, mas ela tomou coragem, ela se levantou e ela foi clamar e ela foi buscar. E o Senhor ouviu a oração, Senhor, ela começou a subir as escadas e começou a escalar níveis altos de proximidade e intimidade com o Senhor e alcançou o milagre. Ela trouxe para o Senhor o propósito que o Senhor tinha para a nação, Senhor, e nós cremos que tudo na nossa vida é proposital, tudo o Senhor tem controle, tudo é permissão do Senhor, e que as tuas filhas sejam renovadas, que as suas forças, a sua energia, a sua alegria, a sua esperança, a sua motivação seja renovada para que elas não fiquem, Senhor, dentro do casulo, não fiquem como lagartinhas, Senhor, né, à mercê de tantas coisas, de tantos predadores, mas que elas possam se levantar e ser como borboletas lindas que podem voar, que podem enfeitar o jardim de muitas pessoas e levar alegria, levar esperança, levar felicidade, não só para elas, mas para todos aqueles que as rodeiam e que as veem. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa as tuas filhas, em nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Amém, minhas amadas. Eu acredito que essa palavra foi uma palavra de mais encorajamento ainda, tá bom? Então, depois você olha lá, compartilha lá no grupo o que aconteceu com você. Testemunha lá, querida. Pode testemunhar. Se você não ficar à vontade para compartilhar lá no meio das outras mulheres, compartilha no meu privado. Eu quero saber se essas palavras estão fazendo sentido para vocês. Se essas palavras estão realmente tocando o teu coração. Se essas palavras realmente estão te inspirando. Se essas palavras estão aí fazendo você refletir sobre muitas coisas, estão mudando a sua vida. Tá bom? Isso é muito bom para que a gente possa continuar aí ministrando, porque se a gente sabe que está fazendo sentido, a gente vai trazer mais palavras, tá bom? Hoje nós estamos no 4º dia, falta mais 4 dias, então eu espero vocês lá nos outros dias aí, compartilha, curte, comenta e Deus abençoe a sua vida, tá bom? Um beijinho, hoje foi menos, tá? Hoje foi 37 minutos. Deus abençoe.